Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso nono dia de caminhada na nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos para os capítulos 17 e 18 aqui da Bíblia. E no nosso décimo dia nós vamos para o capítulo 19 e 20. E depois nós começamos com os capítulos individuais, ou seja, nós vamos ter apenas a leitura de um capítulo por dia até o final deste mês de janeiro, o que vai tornar os estudos mais rápidos, mais sucintos e vai facilitar também a sua leitura. Então, vai ficar ainda melhor. Então, vamos continuar. Eu espero que você não tenha desistido até aqui. Tem sido dias enriquecedores. Vamos lá, então? Bom, o que é importante nesse capítulo é nós percebemos que há um fenômeno aqui, né, no capítulo 17, que é o fenômeno da transfiguração. Então, o que é a transfiguração? Na transfiguração, Jesus, ele se transforma, o seu corpo de carne, ele é transformado no seu corpo de glória, no seu corpo santificado, que representa a sua santidade literalmente, quanto a um corpo glorificado no sentido de não ter pecado, no sentido de não cometer erros e também não sendo ele apenas de carne, mas sim feito da glória de Deus, sendo Jesus filho de Deus. Por que eu estou frisando aqui o glorificado? Porque é o corpo da glória do Pai. A glória do Pai é representada por muita luz, por muita força, por muita intensidade, de modo que os discípulos não conseguem olhar para ele, de modo que os discípulos não conseguem estar presentes sem ali se prostrarem diante da glória de Deus por meio da vida de Jesus ali naquele momento. E é interessante também eu me lembrar aqui, logo no início do capítulo, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. O que é interessante aqui para nós? Nós temos 3 discípulos da qual Jesus tem mais relacionamento do que os outros. Como que isso fica claro para nós? Que Jesus tem mais relacionamento com Pedro, Tiago e João. Porque normalmente, em momentos importantes no Evangelho, Jesus chama esses 3. Na grande maioria das vezes, Jesus chama Tiago, João e Pedro para estar com ele em momentos importantes. É muito importante a gente ressaltar que esse Tiago é o Tiago, irmão de João. Tem um outro Tiago, né? Tiago maior e Tiago menor ali, dos discípulos. E esse outro Tiago é o irmão de Jesus, conhecido como Tiago menor. Esse daqui é Tiago, irmão de João. E o outro Tiago citado na Bíblia é irmão de Jesus, tá? Só para nós entendermos aí dos discípulos do Senhor. E aí, quando eles chegam nesse monte que Jesus tem a transfiguração e tem o seu corpo, o seu rosto ali, a sua face glorificada e resplandecente, aparece a figura de 2 homens importantíssimos no Antigo Testamento, que é Moisés e Elias. Alguns estudiosos levantam o ponto de que seriam anjos com a aparência de Moisés e Elias. Mas aqui esse texto cita bem claro para nós que era Moisés e Elias. Agora, por que Deus ele produz esse encontro de Jesus com Moisés e Elias? Porque Moisés representa o estabelecimento da lei de Deus, ou seja, Moisés é a revelação da lei de Deus no Antigo Testamento, é ele quem sobe no monte, quem pega os 10 mandamentos, quem traz para o povo e monta toda a legislação para o povo de Deus. Então, por isso que é Moisés que aparece ali com Jesus. E depois Elias, porque Elias é uma das maiores figuras proféticas de temor a Deus e da execução da graça de Deus quanto profeta no Antigo Testamento também. Então é muito importante nós lembrarmos que nós lemos agora há pouco que Elias é comparado, que João Batista é comparado ao Elias do Velho Tempo, né? Porque Elias viria de novo, mas na verdade não é que Elias viria, que ele reencarnaria ou desceria dos céus. Não. É que a missão de Elias. Então João Batista tem a mesma missão que Elias, como nós já estudamos antes. E aqui, continuando, nesse momento aqui é tão interessante que os discípulos falam para Jesus: vamos fazer 3 tendas para vocês. Os discípulos não entendem que aquele momento é um fenômeno de Jesus encontrando ali com a figura de Elias e de Moisés apenas para selar o momento da sua partida e selar ali o encontro do que aconteceu no Antigo Testamento, o encontro do Antigo Tempo, com o encontro agora do Novo de Deus por meio da vinda de Jesus, né? E aí no versículo 6 está escrito assim: ouvindo, os discípulos caíram de bruço, tomando de grande medo. Essa hora, por que os discípulos têm medo? É a segunda vez que Deus revela a tua grandeza por meio da sua voz, junto da presença de Jesus. Então aqui é a segunda vez que Jesus, que Deus diz, na verdade, a mesma frase de quando Jesus foi batizado, né? Aqui no versículo 5. Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Ou seja, essa mesma frase Deus disse quando Jesus batizou e iniciou o seu ministério. E agora é a mesma frase que Deus fala quando Jesus vai finalizar o ministério dele e partir para a crucificação. Então é muito importante eu entender o momento em que Deus fala isso como um marco na vida de Jesus, um marco ali de pontuação. Eu preciso lembrar a pontuação histórica. Eu preciso lembrar que quando Jesus se batiza, ele tem 30 anos. E quando Jesus começa a caminhar ali para a crucificação, Jesus é crucificado com cerca de 33 anos. Ou seja, toda essa trajetória, tudo isso que nós estamos lendo, é num percurso de 3 anos. É muito interessante eu prestar atenção nesse contexto e entender esse tempo histórico da qual as coisas acontecem, porque, como eu mostrei no mapa aqui na segunda aula, creio eu, o que acontece aqui, gente? Os lugares não eram próximos, então para Jesus ir de uma cidade para outra, pregando, ensinando, então aqui é tudo muito rápido, parece que ele chegava, ficava um dia e ia embora. Não, Jesus ficava acampado naquela cidade ali meses, curando e ensinando. E quando ele ia de uma cidade para outra, muitas vezes eram viagens de 3, 4 dias, 5 dias, às vezes a pé, só com um animal carregando material, ou às vezes com burros, só apenas burros de carga, né, carregando material. E eram 12 discípulos, mais cerca de 70 pessoas. Então, manter animais para se locomover naquela época era algo muito caro, né? Então, se nós falarmos hoje que é caro ter carro, naquela época era caro manter animais. Então, a grande maioria das viagens eram feitas a pé, sim, né? Eles não tinham condição de ter cavalo para todo mundo, mula para todo mundo, camelo para todo mundo. Então, tinha 13 pessoas, né? Jesus mais os 12, e normalmente mais um pequeno grupo que os acompanhava de 20 a 70 pessoas, que é um pequeno que não é tão pequeno assim. Então, essas viagens, elas não eram feitas rápidas. E o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas aqui, que se estende contando a história de Jesus, essa história tem cerca de 3 anos que elas vão acontecendo, ok? Então, dando continuidade, aí Jesus narra no versículo 9, aqui para nós, sobre a segunda vinda de Elias, né? Da qual os fariseus e os escribas, eles perguntam se Elias voltaria de novo. E Jesus os repreende e fala para eles, que, na verdade, o segundo Elias já veio e vocês não se deram conta. Por conta da sua religiosidade, por conta do seu orgulho, vocês não deram conta que o segundo Elias era João Batista. E aí Jesus ainda afirma para eles: vocês perderam a vinda dos sinais do segundo Elias, que é João Batista. Então, como que vocês vão dar conta dos sinais do Messias, né? E Jesus o tempo todo falando para eles: vocês não veem que eu sou o Filho de Deus e vocês me questionam sobre os sinais do fim dos tempos, sendo que eu já vim, né? Então, é bom eu entender isso, que o tempo todo os escribas e os fariseus estão questionando Jesus a respeito de quais são os sinais, a respeito de quem é o Messias, a respeito de quando e como o Messias virá, mas na verdade Jesus é o próprio Messias falando para eles: acordem, abram mão dessa religiosidade, desse orgulho, dessa soberba, dessas crenças e olhem para mim. E isso não acontece no meio deles. E aqui, já no versículo 22, aqui tem a cura de um jovem possesso, no versículo 14. E o que eu quero me apegar aqui no versículo 14, no final do versículo 14, aqui no versículo 20, né, a passagem do jovem possesso, até o versículo do 14 ao 21, eu quero me apegar aqui ao versículo 20 ao 21, que está escrito assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. O primeiro ponto que Jesus está falando aqui é sobre o tamanho da fé. Ou seja, aqueles homens só dariam conta de expulsar demônios crendo absolutamente no sobrenatural de Deus. Só que eles ainda estavam com medo do demônio, tão presos nas coisas terrenas, que o coração deles titubeava. E isso faz a gente lembrar da passagem de Pedro andando sobre as águas, que Pedro, por meio da sua fé, enquanto estava olhando para Cristo, ele consegue andar sobre as águas. Mas quando Pedro olha para baixo e vê o tamanho do oceano e da tempestade, ele começa a afundar. A verdade é que o problema sempre foi o mesmo. Ele está na tempestade, na água. Mas o que mudou a circunstância foi o olhar de Pedro. Enquanto Pedro olhava para Cristo, a sua fé estava estabelecida. Mas quando ele olha para o problema, a sua fé esmorece e ele começa a afogar. E o que Jesus está falando aqui é isso. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, olhando para mim, você conseguirá expulsar demônios, curar pessoas. Só que em contrapartida, Jesus ele traz um outro ponto, que é:
essa casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Aqui Jesus ele entra na hierarquia de demônios. Aqui Jesus pontua que os demônios ele tem uma organização, o reino do inferno tem uma organização onde os demônios eles têm patentes assim como no céu. No céu os anjos eles são divididos em arcanjos, querubins, eles são divididos em serafins, de modo que cada classe de anjos é uma patente de governança e tem um papel determinado no reino dos céus. Já os demônios é da mesma forma. A casta é a ordem de demônios. Ou seja, o que Jesus está falando que aquele jovem endemoniado ele estava com um tipo de demônio que era muito forte, que não era apenas só repreender que ele sairia, era preciso ter jejum e oração, ou seja, o homem que estava indo expulsar aquele demônio, ele precisava, além de ter uma fé inabalável, ser também alguém de vida reta, vida santa, que enfraquece a carne, fortalece o espírito, clama e busca do Senhor, né? É isso que Jesus fala para os discípulos aqui. Lembrando, gente, que aqui ainda não se expulsava demônios em nome de Jesus, mas pela sua fé na presença de Jesus. Então, sai em nome de Jesus, porque Jesus já foi embora e agora nós estamos apenas com o Espírito Santo. Não. Jesus ele está presente. Então, quando se expulsava demônio, era em nome de Jesus, mas em nome de um Jesus vivo. Era crendo na pessoa de Jesus que salva até com a sua sombra, que cura apenas com o tocar das suas vestes. Então, é esse tipo de fé que Jesus vem clamar ali, vem pedir para que os seus discípulos tenham, né? E aqui no versículo 24, final do capítulo 17, do 24 ao 27, é um ponto muito interessante que vem falando para nós aqui da cobrança de impostos para aqueles que são os filhos da casa, né? Jesus aqui chega com os discípulos em Cafarnaum, e aqui em Cafarnaum, os cobradores de impostos cobram impostos de Jesus e fala para eles, vocês não vão pagar os impostos? E Jesus fala, né, que não caberia ele pagar o imposto. E essa alusão, esse texto é muito interessante. Jesus pergunta para Simão, no versículo 25, Simão, que te parece? De quem cobram os reis de terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou de estranhos? E Pedro fala para ele, se cobra de estranhos. O que Jesus estava falando é, os cobradores de impostos estavam cobrando os impostos para o templo de Jerusalém, que é a casa de Deus. É o templo onde Deus é adorado. Só que Jesus é filho de Deus. Então não faz sentido se cobrar imposto de Jesus, sendo Jesus o filho do rei que é dono do templo. Então o que Jesus está falando é: eu não tenho que pagar esse imposto porque eu sou filho do dono do templo, eu sou filho do rei, né? Mas para não escandalizá-los, eu vou pagar o imposto. Vá, pesque um peixe e colha da boca daquele peixe e paga o imposto tanto seu quanto o meu. É isso que Jesus faz aqui, né? E é muito interessante esse trecho, porque Jesus deixa claro que ele não pertence a esse mundo e que aquele templo construído por mãos humanas é moradia do Senhor e que Deus é o Rei Todo-Poderoso e dono de tudo aquilo. E Jesus, sendo filho dele, não deveria pagar impostos. Mas a compreensão humana daquelas pessoas não permitiria que elas compreendessem o que Jesus estava explicando. E para não escandalizar, para não criar um motim, Jesus resolve por pagar o imposto. E aqui nós vamos entrar agora então no capítulo 18, né? Hoje estudando aí 17 e 18. Então aqui já no capítulo 18, o que acontece é um novo treinamento. O capítulo 18 é Jesus treinando mais uma vez os seus discípulos para lidar com a sociedade, com as questões das pessoas ali e para construir a igreja, sabendo lidar com as questões que virão para a igreja. Então é muito importante eu olhar para esse capítulo 18, porque é um ensinamento de treinamento para os discípulos se tornando pastores das igrejas vindouras, né? Então, logo aqui no versículo 6, Jesus ele fala sobre os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado ao mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem que pelo qual vem o escândalo. O que Jesus está falando aqui? Ai daquele que tropeçar que fizer tropeçar a um desses pequeninos. Sempre que Jesus fala pequenino, ele não está falando de criança, ele está falando dos seus filhos na fé recém-nascidos. Porque como Jesus acabou de chegar, toda essa fé é muito nova. Então o povo está aprendendo a lidar com a santidade, com a renúncia, com o abandonar velhos hábitos, com o se tornar uma nova pessoa, com o arrependimento. Então, ai daquele que faz cair um dos meus pequeninos é aquele que levanta contenda no meio da igreja, aquele que faz um cristão pecar, ai daquele também. Ou seja, cristão
não é só você ser santo, mas é você também não provocar a ira no outro. É sobre isso que Jesus está falando. E aqui Jesus vem continuar dando ensinamentos para os discípulos no versículo 10, sobre a parábola da ovelha perdida, ou seja, os discípulos de Jesus se tornaram pastores das suas ovelhas. Logo, um se perdeu, deixa as 99 ovelhas, ou os 99 membros daquela congregação, vou colocar dessa forma, ou aquelas ovelhas, aquele povo ali que está bem, deixa eles ali reunidos em congregação, em comunhão, vai atrás daquele que está ferido, que está doente, que precisa de ajuda, que fugiu do rebanho, abre os olhos dele, tosqueia, cuida, traz de volta, se alegra com quem voltou no meio do povo, mas não deixe de buscar, né? O que Jesus está falando aqui é o cuidado da qual os discípulos têm que ter para com as ovelhas do Senhor. Do versículo 15 ao versículo 20, Jesus vem ensinar como resolver o pecado, como tratar a blasfêmia. Se alguém peca no meio da igreja, vai até ele, conversa com ele, fulano, você está errado. E aqui o cristão ele tem o dever de julgar o seu irmão em Cristo, a partir do momento que todos estão em santidade. É aqui que a Bíblia fala, que a gente costuma confundir aquela passagem. Não julgueis. Não é isso que Jesus está falando. Não julgueis se você estiver em pecado. Se você não tem pecado, se a sua vida está santa, está reta, você tem que julgar como membro da igreja, sim. Como membro da congregação do seu povo, sim. Você tem o dever de julgar o teu irmão, de corrigi-lo, para que ele busque o caminho de volta e se arrependa do seu pecado. E Jesus ele traz isso aqui mostrando o problema que é quando a pessoa não se arrepende. Quando ela não se arrepender, chama mais um e confronta. Quando ainda não se arrepender, leva até o pastor e confronta. Quando ainda não se arrepender, leva até o púlpito, leva à igreja, para que ele seja constrangido. Gente, se não houve arrependimento, é preciso que haja constrangimento para que gere arrependimento e a pessoa perceba tudo que ela vai perder. Se ainda assim não houver arrependimento, essa pessoa em pecado ela não pode continuar fazendo parte do corpo de Cristo. Então, aquela pessoa ela é livre para romper, né? Aqui o versículo 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, aqui já no final do 19 e 20, Jesus vem falando da importância de haver concordância no meio do povo. Então, na discordância é preciso conversar, exortar e trazer o arrependimento, trazer de volta. Aqui no versículo 19, Jesus fala que quando há concordância no reino, as portas dos céus se abrem, né? E aqui agora, no versículo 21, Jesus fala sobre o perdão, é um ponto importante aqui, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar? 7, 70 vezes 7. O que Jesus quer falar é que nós não temos que contar o número de vezes que vamos perdoar alguém, mas sim que devemos perdoar de modo infinito em comparação a quantas vezes Deus nos perdoa. A pergunta é, se você vai perdoar alguém, quantas vezes Deus precisa te perdoar para você ir para o reino dos céus? Infinitas vezes, porque nós somos pecadores por natureza e por mais que busquemos santidade, a gente acaba caindo. E o que Jesus vem trazer aqui é exatamente isso. Nós devemos perdoar sem medida, ter um coração de compaixão para com o outro, né? E aí vem a parábola do credor incompassivo. Então, Jesus vem ensinando aqui do versículo 23 até aqui o final do capítulo 18, até o versículo 35, Jesus vem ensinar sobre ter misericórdia e compaixão para com o próximo, assim como Deus teve compaixão para com a minha e com a sua vida. De modo que, se Deus perdoou as suas dívidas, Deus perdoou os seus pecados, aquele que pecou contra você, que te magoou, te roubou, te frustrou, de mesmo modo você deve perdoá-lo para que você alcance o reino dos céus. É muito importante que Deus volta e meia, que Jesus, né, perdão, é muito importante a gente perceber que Jesus volta e meia, ele nos mostra que o perdão é a chave para acessar o reino dos céus. Que a humilhação, que a humildade é a chave para acessar o reino dos céus, né? Então, aqui no final desse texto, ele diz assim, versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, se você não perdoar, Deus não te perdoa e você não terá acesso ao reino dos céus. Não adianta você seguir a Cristo se você não libera perdão na vida do seu irmão. Você está sendo um seguidor de Cristo, mas não há perdão. Você não está com o coração quebrantado, né? Então esse é um ponto importante que Jesus traz aqui, finalizando o capítulo 18. E no próximo vídeo, amanhã, nós estaremos no capítulo 19 e 20, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.